Lucidez meio ao caos. Por que esse título, né? Galera, antes de tudo, já peço para vocês se inscreverem no canal. Muito importante que vocês se inscrevam, ativem lá as notificações. Comentem o vídeo se vocês gostarem, compartilhem, etc. Beleza? Deixa o like lá no final se gostarem. Olha só, eu trouxe esse assunto porque é uma coisa que, de certa forma, às vezes eu falo de uma maneira mais clara, falo exatamente o que eu vou falar para vocês, mas muita coisa eu falo que acaba convergindo para isso. E isso eu acho que é um assunto que vai do praticante comum, porque ele vai levar isso para a vida, ao cara que é competidor. Se a gente for fazer um histórico da parada, isso aí se fala muito na cultura oriental, né? Se a gente for nas artes marciais mais antigas, e lá se tinha essa cultura de meditação, né? Essa cultura de centrar o foco e se desenvolver, porque lá a arte marcial era vista de uma forma diferente, né? Hoje a gente entende principalmente o jiu-jitsu, a nossa cultura brasileira e uma cultura mais ocidental do que virou o jiu-jitsu, indo para os Estados Unidos também, então se ficou muito com estigma de esporte, e aí muito voltado em resultado, muito voltado em campeonato, muito atento em regras, mas o que eu vou falar sobre a lucidez, ela se encaixa não só para esse modo antigo, de onde vem a origem de todas as artes marciais, que é no Oriente, né? Uma coisa que era muito comum, inclusive, não sei se vocês sabem, mas na China, os antigos mestres de Kung Fu, quando envelheciam, era normal fazer essa transição para filosofia e para outras áreas e até para política, porque era um autodesenvolvimento que perdurava a vida inteira. Se desenvolver marcialmente na luta significa se desenvolver como caráter e como valor a vida inteira. E o que eu queria trazer é que o aspecto importante da lucidez durante a luta é que a lucidez ela te permite enxergar as coisas numa velocidade diferente do que talvez mentalmente você esteja vendo as coisas, né? Quando você ativa o modo luta, a gente acaba deixando para trás alguns aspectos que a gente só consegue desenvolver em drill e em posição. Mas falando de um cenário ideal e de quando você de fato alcança um certo nível em que você consegue desenvolver muito bem todas as coisas tecnicamente, você consegue aquela lucidez do drill e da posição, você consegue aplicar numa situação de luta. Tá? Esse é o ideal, essa é a perfeição e na verdade por isso se faz posição e se faz drill. Agora, como que eu consigo reproduzir uma coisa que está na velocidade que eu quero, que o meu parceiro está deixando eu fazer, um ambiente controlado para quando é uma luta? E eu vou dizer para vocês, a única coisa que separa isso, pelo menos num primeiro momento, é a atitude de vocês, em como que vocês encaram aquilo ali. E manter a lucidez em meio ao caos, que eu usei essa linguagem para descrever o que eu quero falar, é quase como se eu estivesse me movendo numa velocidade e meu adversário em outra. Manter a lucidez em todos os movimentos. Mas vamos para a prática, né? O que seria manter a lucidez? Eu acho que qualquer momento, quando você faz uma resposta fora da fluidez, o que é estar fora da fluidez? Vamos parar para pensar. Quando eu paro de fluir e entender o que está acontecendo, é porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então eu luto de frente, eu bato de frente com aquilo ali o tempo todo, porrada de frente para ver qual é a parede que quebra primeiro. E na verdade não é isso, na verdade é um conjunto de fatores, mas que o que vai sempre te deixar à frente é a capacidade de você ter a lucidez em meio a um ambiente que quer tirar tua paz. Então, na verdade, tudo aquilo está acontecendo numa velocidade, numa intensidade, mas você consegue reduzir o giro mental daquilo ali e você consegue entender. E isso vai trazer benefícios, assim, de todas as naturezas que vocês não fazem nem ideia se vocês ainda não fizeram isso. Isso vai reduzir a preocupação de vocês, isso reduz a ansiedade, isso reduz o medo. Logo, quando todas as preocupações, toda a ansiedade se reduz, não é eliminar a ansiedade. Como a gente já falou aqui, a ansiedade é importante para a luta e eu vou trazer um vídeo só sobre isso. Mas quando a gente reduz essas preocupações, o medo, ou seja, todas essas coisas, se abre um ambiente favorável para a gente poder fluir, para a gente poder arriscar, para ser mais intuitivo. Tá? Isso eu estou falando da luta. No treino é a mesma coisa, só que no treino não necessariamente eu estou buscando o resultado final. Eu estou buscando entender. E aí quando a gente traz essa ideia de entendimento em tudo o que está acontecendo, o nível de vocês dispara. E dispara muito rápido. Vamos pegar duas pessoas que têm 1 ano de jiu-jitsu. É que com 1 ano é muito difícil. Com 1 ano você basicamente briga, né? Mas vamos dizer assim que você já está na faixa roxa, tá?
Ou seja, você já tem uma experiência, já participou de campeonato, já entendeu o que é jiu-jitsu, tá? Já entendeu. Vamos botar que nesse marco, vamos pegar duas pessoas em situações iguais. Um começa a ter essa atitude em tudo que ele faz, e o outro se mantém naquela atitude meio comum, meio senso comum. Vai pro treino, sai na porrada, vai voltar mais duro. E é verdade, óbvio que tu vai endurecer, mas quanto que tu vai mudar de nível, né? Cara, em 3 anos, a diferença entre esses dois vai ser tão gritante e que o que fez isso vai passar a se divertir com o outro. Não vai nem usar 100% da energia. A diferença é muito grande. A diferença é muito grande quando você coloca lucidez em tudo que você faz. E aí eu pergunto assim pra vocês, eu sei que luta é um embate, tá? Luta é um frente a frente, é uma competição. E pode ser até no treino. Agora, vocês não têm vontade de tornar mais eficiente ainda a capacidade de luta de vocês? Porque a única coisa que vai aumentar a qualidade de vocês é a capacidade e o entendimento de luta e técnica. Até talvez para realizar algumas técnicas vão ser mais difíceis. E por isso que o lutador marcial de verdade, no fundo, ele está sempre até se adaptando com a diferença de peso, diferença de idade, diferença das lesões. Então você está sempre mudando, mas sempre mudando com essa eficiência, com essa lucidez. Faço uma pergunta para vocês: quantas posições que vocês caem quando vocês estão treinando ou lutando que vocês se sentem confortáveis? Vamos botar na ponta do papel. Quantas, assim, acaba sendo confortável? E aí vocês vão pensar, e eu sei que vocês vão pensar assim, pá, caramba, não é muito, né? É uma ou duas, assim, eu tenho umas ali que eu me sinto bem. Aí eu te pergunto assim, poxa, então a luta tem que acontecer do teu jeito e tem que cair ali para ter conforto. Pararam para pensar que então todo o resto é desconforto? Eu não tô dizendo que lutar tem que ser um ato confortável. A tua mente ela tem que estar mais voltada à fluidez e ao pensamento positivo. Positivo não, que eu tô dizendo assim, ficar pensando coisas boas, não é isso. Mas positivo no sentido de eu só tô pensando em passar, em pegar as costas e finalizar. O meu pensamento, raciocínio é de quem tá dominando, é de quem domina, é de quem finaliza, é de quem vence. É de quem aprende, é de quem expande. E eu não estou procurando situações para me sentir confortável. Entende a diferença? Então, o que eu tenho para mim, que é o que eu faço comigo, e o que eu faço com todo mundo, que eu ensino, é que tu tem que ser bom em tudo, cara. Tu tem que ser bom em tudo. E quando eu digo tudo, assim, vamos tentar não separar em caixas. Tipo, quando eu caio aqui, quando eu caio aqui. Não, é tu ter um hábito de tudo que tu tá encarando naquele momento, tudo que tu tá lutando, aquelas coisas começam a se repetir com o passar do tempo, e à medida que elas se repetem, você tem uma reação para todas elas. Não pode ter situações em que você não sabe o que fazer, tá? Vamos ser realistas. Se pedirem para vocês darem um seminário, darem uma aula, quantas aulas, de quantos assuntos vocês conseguem falar? E isso tem muito a ver com quanto tu sabe, entende? Por mais cruel que isso pareça que eu tô falando. Mas a verdade é essa. Então a pessoa vai dar um seminário, até cara em alto nível, vai dar um seminário, tem 2, 3 assuntos que ele domina e fala, e depois ele briga no resto. E isso é uma deficiência técnica. E toda deficiência técnica a gente tem que responder com físico, com intensidade, porque a gente não tem a resposta técnica. E aí, só que isso são coisas que a gente perde, entende? Isso eu tô falando de um contexto assim de aprendizado e de luta como arte marcial para você melhorar seu jiu-jitsu. Não tô falando aqui sobre vencer um campeonato. Isso vai te ajudar também, tá? Isso vai te ajudar em tudo. Se tu puder manter tua lucidez num campeonato, em qualquer momento, tu tá em outro patamar. Mas é claro que quando a gente vai falar de campeonato, as coisas são bem diferentes, né? Aí exige preparação física, porque o campeonato tem tempo, o campeonato tem as regras, então é um monte de coisas que compõem, né? É o dia que você chega lá, mas inclusive sobre isso, né? O dia, como é que você vai estar naquele dia? Se você tiver esse hábito da lucidez, você vai sempre chegar bem no dia, ou a maior parte dos dias. Então é isso, seja em situações de campeonato, de treino, busquem sempre saber uma resposta técnica para o que está acontecendo. Tenham respostas para o que está acontecendo, não fiquem parados, tá? Uma dica que eu dou,
todo movimento, porque tem alguém que vai talvez me questionar, não, mas eu tenho tanto de idade, eu sou assim, assado, eu não consigo me mexer tanto para ficar me mexendo o tempo todo. A maioria, se eu for colocar assim, eu vou começar a colocar eu treinando aqui também, mas uma coisa que eu faço muito eu me mexo muito, mas não necessariamente da forma que vocês estão pensando. Eu me mexo muito no sentido de fazer movimentos de ajuste para te colocar em vantagem. Tá? Isso não pode faltar. Tu tá sempre fazendo um movimento de ajuste. Às vezes um movimento de ajuste é fechar um pouco mais o cotovelo. Às vezes um movimento de ajuste é entortar o ombro para dentro. E esse conjunto, quando eu entorto o ombro para dentro, é mais fácil o meu punho girar para fora. E aí talvez eu livre um pouco mais o cotovelo. E aí eu consigo andar um pouco mais para esse lado. O cara vai reagir, vai trazer alguma coisa para esse lado. Eu consigo ir para outro lado e deixar o quadril dele no chão, paralelo. Então são coisas pequenas, tá? E essas coisas pequenas, o que eu tô querendo dizer com isso? É que elas são mentais, tá? A gente não tem uma capacidade física para fazer isso. Esses ajustes vários, um atrás do outro, que vão sempre dando a sensação para quem tá lutando com você de que ele tá atrasado, isso são pequenos ajustes. Eles não precisam ser grandes. Tá? Mantenham a lucidez, busca a resposta técnica, busca a lucidez do enxergar, é como se a gente enxergasse de cima, é como se a gente enxergasse em câmera lenta. Busquem enxergar o que está acontecendo, tá? E dar respostas. À medida que vocês fizerem isso, a consciência de vocês vai se expandir e mais vazio na cabeça de vocês quanto à luta vai sendo preenchido com novas ideias. E aí vocês mesmos vão ser capazes de criar novas coisas, porque vocês estão dando espaço para que a criação aconteça. Entendem o que eu estou falando? A lucidez vai esvaziar o que não presta e vai começar a trazer um ambiente mental para que outras coisas entrem e vocês comecem a observar e a entender outras coisas. Então a lucidez, ela é, nesse sentido, a parte técnica né, do que a gente está falando, mas ela também é emocional. Porque quando eu esvazio, eu não esvazio só do que me distrai. Eu esvazio também de qualquer emoção que está conectado com aquilo ali. Eu me esvazio de qualquer sentimento que seja ruim que está conectado com aquilo ali. Quando a gente vai para a arte marcial no Oriente, como eu estava falando, não é nada mais, nada menos do que o vazio, né? Em que muito se falava no Japão, em artes marciais por todo o Oriente. Então isso é uma concepção que esteve junto e colada na arte marcial oriental milênios atrás. E não é à toa que esses lutadores, aqueles monges do templo Shaolin na China e guerreiros que eram samurais, eles estavam sempre... tinham a cultura da meditação. No Japão, o Zen budismo, na China eu acho que já era diferente, mas tinha a cultura do se esvaziar, porque é esse esvaziar que vai te permitir um ambiente que você se encha de outras coisas e perceba outras coisas. Isso vai servir para tudo, inclusive para luta. Imagina vocês conseguirem se manter, equilibrar um estado em que vocês consigam ter a energia que uma luta demanda, mas vocês têm uma lucidez que a meditação te traz. É mais ou menos como se fosse isso e tentar equilibrar. Esse é o caminho de... Se vocês pegarem livros de grandes mestres aí do mundo todo, cada um com a sua linguagem, eles vão falar mais ou menos a mesma coisa. Eu trouxe aqui a lucidez em meio ao caos, mas poderiam ser outras. A gente poderia estar falando do vazio, poderia estar falando de outras coisas. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. Valeu, galera. É isso aí. Papo legal hoje, né? Eu gosto desses assuntos. É uma coisa que eu coloco muito no meu jogo. A gente desenvolve muito tecnicamente. E todo mundo que abraça essa ideia sente uma diferença assim que vocês não têm nem ideia. É uma diferença bizarra. E é muito rápido. Muito rápido. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like, deixa o comentário, compartilha, ativa a notificação. E é isso aí. Valeu, obrigado. Tamo junto.